Olá, sou a professora Lucília Lopes e hoje trouxe um escritor que é quase a própria identidade brasileira. O escritor e poeta Jorge Amado é hoje relembrado como um dos grandes nomes da literatura brasileira. Autor de livros muito conhecidos do grande público, como Capitães de Areia, Gabriela, Cravo e Canela, e ainda Dona Flor e seus dois maridos. Este escritor da Bahia é uma referência quando queremos falar de identidade brasileira. Jorge Amado de Farias nasceu na fazenda Auricídia, em Ferradas, município de Itabuna, Bahia, no dia 10 de agosto de 1912. Seus pais, João Amado de Faria e Eulália Leal Amado, eram fazendeiros de cacau. Em janeiro de 1914, mudou-se com a família para a cidade de Ilhéus, onde passou a infância. Com 11 anos, foi estudar no Colégio Antônio Vieira de Salvador, onde aprendeu o gosto pela leitura com o Padre Cabral. Aos 12 anos, fugiu do internato e foi para Itaporanga, em Sergipe, onde morava seu avô. Depois de alguns meses, seu pai mandou buscá-lo e, sem desejar voltar para a escola, Jorge foi plantar cacau. Depois de 6 meses no meio do povo, tomou conhecimento da luta entre fazendeiros e exportadores de cacau, que marcaria para sempre a sua obra de romancista. Começou a desenvolver seu lado de escritor com a criação do jornalzinho A Luneta, que distribuía para colegas e parentes, e os jornalísticos A Pátria e A Folha, do Grêmio Estudantil. Em 1927, ainda estudante, mas no regime de externato, Jorge começou a trabalhar como repórter no Diário da Bahia. Em 1930, Jorge Amado mudou-se para o Rio de Janeiro e no ano seguinte ingressou na Faculdade de Direito. Seu primeiro romance, O País do Carnaval, publicado em 1932, narra a tentativa frustrada de um intelectual brasileiro, de formação europeia, de participar da vida política e cultural brasileira. Tendo fracassado, regressou à Europa. Em 1933, lançou seu segundo livro, Cacau, que teve vários exemplares apreendidos. Um ano depois, ele publicou os romances Suor e Jubiabá e formou-se em Direito, quando começaram, então, as perseguições que o levariam depois à detenção. Em 1936, Jorge foi preso por pertencer à Aliança Libertadora Nacional, junto com outros intelectuais, entre eles Graciliano Ramos. Capitães da Areia é o livro de Jorge Amado mais vendido no mundo inteiro. Publicado em 1937, teve a primeira edição apreendida e queimada em praça pública pelas autoridades do Estado Novo. Em 1944, o livro conheceu uma nova edição e, desde então, sucederam-se as edições nacionais e estrangeiras e as adaptações para rádio, televisão e cinema. Sente saudade da sua família? Eu não. A gente nunca vai se separar, né, Pedro? Jorge Amado descreve, em páginas carregadas de grande beleza,
a vida dos meninos abandonados nas ruas de São Salvador, na Bahia. No livro, podemos encontrar este poema, um dos mais bonitos do autor. No coração dos dois meninos não há nenhum medo, somente paz, a paz da noite da Bahia. Então a luz da lua se estendeu sobre todos. As estrelas brilharam ainda mais no céu. O mar ficou de todo manso. E a cidade era como que um grande carrossel, onde giravam invisíveis cavalos os capitães da areia. Eram, em verdade, os donos da cidade, os que a conheciam totalmente, os que totalmente a amavam, os seus poetas. Jorge Amado passou a envolver-se mais intensamente com a política e candidatou-se a deputado. Apesar de eleito, ele teve um mandato suspenso por alegação de ilegalidade do partido. Nesse período, o escritor conheceu Zélia Gattai, com quem passou a viver. Por muito tempo, Jorge Amado viajou pela Europa, chegando a ir à China e Mongólia, e escreveu O Mundo da Paz, no qual fez referências aos países socialistas visitados. Em 1951, nasceu a filha Paloma, e no ano seguinte, o escritor voltou ao Brasil. Jorge Amado fixou residência no Rio de Janeiro e passou a produzir e viver da literatura modestamente. Em 1958, escreveu o livro mais famoso de sua obra, Gabriela, Cravo e Canela. Era o início da segunda fase de sua obra, que foi caracterizada pelo tratamento satírico e humorístico nos textos. Vocês sabem o que essas duas palavras querem dizer? A sátira é uma técnica literária ou artística que ridiculariza um determinado tema. Tanto na linguagem falada quanto na escrita, se analisarmos o significado da palavra humor, percebemos que esta nos remete à ideia comicidade, de riso e descontração, mas também possui outra finalidade, que é a crítica a um determinado contexto social, principalmente no campo da política. Deixou o Rio de Janeiro em 1963 e voltou a residir na Bahia. Vocês conhecem a professora Fabiola Cruz. E ela passou aqui para enriquecer essa aula. Aproveitem as observações dessa professora inspiradora. Olá, tudo bem? Oi, professora Lucília. Olá, estudantes. Que bacana poder participar dessa aula com vocês, de uma aula tão interessante falando sobre esse grande escritor brasileiro, Jorge Amado. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz e atuo como professora produtora de videoaula para EJA 1. Falar de Jorge Amado é falar sobre um dos maiores escritores brasileiros, um dos mais famosos de todos os tempos. Eu acredito que mesmo quem nunca leu um livro de Jorge Amado conhece alguma de suas obras, tenho certeza disso. Afinal, muitas obras desse autor foram adaptadas para a televisão. E não só para a televisão, tivemos também adaptações das obras de Jorge Amado para o cinema, também para o teatro. As obras dele sempre fizeram um verdadeiro sucesso.
Quem é que nunca ouviu falar de, por exemplo, Dona Flor e seus 2 maridos? Ah, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela e tantas outras obras muito famosas. Ao ler as obras de Jorge Amado, a gente consegue perceber características que são muito marcantes. Bom, a gente consegue perceber uma forte presença relacionada ao regionalismo. Ele coloca sempre muita evidência nas classes mais baixas. Ele dá pouca evidência, pouco destaque para as classes da elite. Ele retrata em suas obras os costumes, festas populares. Nas obras de Jorge Amado, a gente encontra uma linguagem simples, uma linguagem popular. Mas, além disso tudo, seus textos sempre possuem uma característica crítica social. Bom, o último livro de Jorge Amado foi O Milagre dos Pássaros, que conta a história de um sertanejo que tinha uma mulher em Cardaporto e que ele acaba se envolvendo com uma mulher que é esposa de um pistoleiro e flagrada pelo seu marido. Mas esse personagem consegue escapar através de uma revoada de pássaros. Esse livro foi lançado em 1997. Bom, além desse, tem muitos outros livros interessantes que vale a pena você conferir e saber mais, conhecer mais sobre esse grande autor brasileiro. Ler Jorge Amado é viajar, conhecer um pouco mais sobre o nosso país e tantas outras coisas. Um beijo para vocês e boa leitura! Tchau! Obrigada, professora Fabíola. Nossa aula ficou ainda mais especial com as suas observações desse poeta tão especial. Jorge Amado enriqueceu também a literatura infantil com o livro Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Com uma narrativa doce e inocente, ele propôs o amor improvável de um gato malhado e de uma andorinha ao longo de 3 estações do ano. Esta fábula romântica começa exatamente com um poema antes de iniciar o estilo de prosa, que se mantém até a última página. O mundo só vai prestar para nele se viver no dia em que a gente ver um gato maltês casar com uma alegre andorinha, saindo os 2 a voar, o noivo e sua noivinha, Dom Gato e Dona Andorinha. Jorge Amado é uma referência na literatura brasileira e teve a sua obra amplamente dramatizada na TV, no cinema e nos palcos de teatro, além de ser referência em diversos textos literários. Você é capaz de lembrar quais obras do escritor já assistiu por meio de filme, peças teatrais, minissérie de TV, ou até mesmo em trabalhos ou vídeos na internet? Faça um relato com todas as vezes que você teve contato com a obra do autor no decorrer da sua vida e quais as impressões que essas obras deixaram em você. Não esqueça que esse relato pode ser feito por meio de um arquivo digital ou no seu caderno. Bom trabalho e até a próxima aula!